para gravar, eu estou gravando exatamente esse quadradinho verde que é as videoaulas que vocês vão ver. Então, para facilitar isso, eu estou usando a câmera do celular que ele inverte ali, mas vocês podem acompanhar também pela minha própria câmera, que aí talvez fique até mais fácil. Então, aqui o que a gente vai ter? Referente à última aula que a gente teve, estou aqui importando, no caso, a 3002, mas as atividades são iguais. A gente tem ali o que foi passado na semana passada. Ó, esse aqui venceu 5 de maio, que é a atividade 741, 742. Bastante gente respondeu. Não foi toda a turma, mas bastante gente respondeu, isso é bom. Tem uma que vai vencer dia 15, então, que é 845, 44, 45, 46, 48 e 49. Então, quem ainda não entregou essa atividade, que entregue, tudo bem? A atividade que a gente fez na semana passada. Lembrando aí que nas nossas aulas, né, eu sempre costumo fazer alguns exercícios que eu passo na semana passada, que é a ideia de hoje, né? Então, o que a gente viu aí na física? Passei na semana passada, nós estamos vendo a parte de eletromagnetismo. E estamos vendo exatamente as questões 852, 854, 855, lá da apostila. Então vamos lá, abrindo ali a apostila, nós temos 852. Então, eu só tá um pouquinho ruim a letra, porque eu estou tentando ver se eu consigo encaixar ela nesse quadradinho vermelho, que é exatamente a visualização que vocês vão ter no vídeo. Então vamos fazer uma das questões, para a gente ter noção. Pode ser, por exemplo, a 852. Então ele fala, como sabemos, uma agulha magnética se orienta numa direção preferencial sobre a superfície da Terra. Na tentativa de explicar esse fenômeno, o cientista Gilbert apresentou a seguinte ideia. Então, o que ele fez aqui? Ó? Opa. Então, o que ele fez? Estou aqui na apostila, na página, no exercício 852, resolvendo aqui com o pessoal. Então, eu tenho lá, a orientação da agulha magnética se deve ao fato da Terra se comportar como grande ímã. Segundo Gilbert, o polo norte geográfico da Terra seria também o polo magnético que atrai a extremidade norte da agulha magnética, do modo semelhante ao polo sul geográfico da Terra. Se comporta como o polo magnético que atrai o polo sul da agulha magnética. Então, em vista a explicação apresentada, é correto afirmar que as linhas de indução do campo magnético na Terra se orientam nas extremidades no sentido. Então, o que acontece? Eu cheguei a falar um pouquinho sobre linhas de orientação. Então, dá uma olhada aí agora na câmera. Então, o que são linhas de orientação? As linhas de orientação são exatamente as linhas que a gente vai ter no ímã. Então, no ímã, o que a gente tem? A gente tem lá o nosso polo norte e o nosso polo sul. A ideia das linhas é que elas sempre vão sair do positivo e sempre vão de encontro ao negativo. Elas sempre vão fazer esse sentido. Então, o que a gente tem? Ele pergunta ali como que vai ocorrer esse sistema. Só que aí a gente tem que lembrar lá que quando a gente tem o planeta Terra,
nós temos que o ímã ele se alinha exatamente dessa forma, ou seja, o polo norte do ímã está posicionado para cima, enquanto o polo sul do ímã está posicionado para baixo. O que isso significa? Lembra lá, polos diferentes se atraem, polos iguais se repelem. Logo, na nossa Terra, a gente vai ter o quê? Que o polo norte terrestre vai representar o polo sul magnético. Então aqui vai estar o polo sul. E o polo norte e o polo sul terrestre vai representar o polo norte magnético, certo? Isso a gente chegou a ver nas últimas aulas. Que o polo sul terrestre é exatamente o mesmo que o polo norte magnético. Certo? Então, acontece o quê? Como as linhas sempre saem do positivo para o negativo, nesse caso elas vão sair de onde? Elas vão sair de baixo e vão para cima. Tanto que quando a gente vê as fotos de um campo magnético da Terra, por exemplo, vou procurar aqui em Terra, olha lá, linhas magnéticas da Terra. Professor, deixa eu fazer uma pergunta. Aquele negócio que você mandou pesquisar, negócio Icoped lá, naquele negócio lá do site, é para fazer o que naquele trabalho? Qual é o negócio do site? Tem um quadradinho amarelo, um quadrado amarelo. Você mostrou aquela hora, eu não entendi aquilo direito. É para fazer alguma pesquisa, alguma coisa? Aonde? Aqui nas atividades? É. Tem quadradinho amarelo? É esse daqui, desculpa perguntar, esse daqui, que eu tô na dúvida. Isso aqui? Esse daqui? Isso aqui, É. isso aqui é só para vocês lerem. É Ah, não só... é para responder nada, não. Não, não. É porque toda a informação de magnetismo que a gente vai ver está nesse site. Ah, Então, caso vocês venham ter alguma ah, dúvida, tá. Esse aqui, só dá uma lida. eu já pesquisei. Não, não, só dá uma Eu olhada. já li, só que eu achei que era para responder alguma coisa, desculpa. Não, não, de boa. Então tá, desculpa, Então, professor. Meu dever relaxa, estão tudo em dia, mas aí eu nasço com. relaxa. Tá tudo bem. Então, ó, as linhas do campo magnético elas vão ser exatamente igual essa figura aqui, ó. Como o polo, aqui no caso a gente tem a Terra, ó, então as linhas elas vão sair do polo sul e vão tender ao polo norte, ó. Só que aí aqui a gente está levando em consideração que é o que? O polo sul terrestre, não é o polo sul magnético. Até esse desenho aqui ele está errado. Vamos ver se a gente tem outro aqui, ó. Aqui, ó. Esse aqui já está um pouquinho melhor, ó. Aqui, ó. Pra que ter. Aqui, ó. Acho que essa imagem ela simplifica o que a gente está vendo. Ó, o polo sul magnético representa o nosso polo norte geográfico. E o polo sul geográfico representa o nosso polo norte magnético. Certo? Então, Uhum. rapidinho, só porque o áudio tá voltando. Mas então, o que a gente tem? É, o sistema ele vai sempre funcionar do norte para o sul. Só que aí, como o polo norte representa o polo sul geográfico, as linhas elas vão sair de baixo para cima. Então, olhando lá nossa resposta, a gente tem o seguinte: em vista da apresentação, a explicação apresentada, é correto afirmar que as linhas de indução do campo magnético da Terra se orientam extremamente no sentido, então eles vão se orientar no sentido sul-norte. Exatamente, porque ele vai sair do polo sul geográfico para o polo norte geográfico, né? Porque ele vai ter o sentido contrário desse que eu estou mostrando, certo? Então a letra é a letra B. Então, tomar cuidado
esse tipo de questão porque às vezes ele pode acabar enganando. Tudo bem, gente? Dúvidas sobre essa parte de magnetismo? Então vamos continuar. Ó, na última aula a gente viu exatamente o que? Ó, campo magnético e força magnética. Então o que a gente vai começar a ver agora? A gente vai começar a ver a parte de força magnética. Eu cheguei a mostrar um pouquinho lá para vocês na última aula sobre regra da mão direita, ou a força é igual a carga vezes a velocidade. A gente vai ver um pouquinho mais sobre isso. Pelo menos uma teoria ainda a princípio. Então, a gente viu lá que a força magnética ela vai depender da carga, da velocidade e do campo magnético. Foi essa fórmula que a gente viu lá na questão. E a relação que a gente vai utilizar é a regra da mão direita. Ou seja, eu posso indicar como se fosse, por exemplo, eu tenho uma corrente elétrica, posso utilizar também essa regra da mão direita pelo dedo. Quer ver? Eu vou mostrar, aproveitar que eu já estou aqui. Já estou compartilhando, então eu consigo mostrar umas fotinhos que talvez fique até mais fácil para vocês identificarem. Aqui. Ó. Eu acho que a resposta do número na página 854, eu acho que é P1 e P2, não é não, professor? Eu acho que eu fiquei na dúvida. P1 e P2? Como assim P1? É, Ah, você não tá... somente os pontos, entendeu? Ah, P1, eu fiquei na 853. dúvida. Eu fiquei na dúvida. Eu não sei se. Tá bom, É 854. 854? Então vamos resolver ela. Aham. Então vamos lá. Explica isso um pouquinho. Vamos lá então. Então depois eu volto nessa parte aqui, ó. É, Então que eu vamos lá. fiquei um pouco na dúvida. Questão 854. Então, 854. Ela fala o seguinte: o esquema representa as posições relativas de dois ímãs idênticos, com polos nas extremidades e os pontos P1, P2, P3 nas proximidades dos ímãs. Considerando somente os pontos P1, P2, P3, o campo magnético gerado por esses ímãs pode ser nulo somente em. Então vamos lá. Então Eu eu não fiquei na tenho. dúvida nessa. Então vamos lá. Então, ó, considera aí que eu vou ter dois ímãs. Então, ó, P3, P1, P2. Então, jogando aqui a câmera. Então, o que eu vou ter lá? Ele fala esse sistema, ele pergunta aonde esse sistema vai ser nulo. Só que ele não informa pra gente como que está a posição do ímã. Então, vamos lá. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter que fazer simplesmente a análise. Ou seja, eu vou ter que considerar uma situação em que os dois estão apontados para o mesmo lado e uma situação em que os dois estão apontados para o outro lado. Certo? Então, se os dois estiverem apontados para o mesmo lado... Marina, desativa o microfone. Ah, tá, tudo bem. Ativa só quando for falar, que aí fica mais fácil. Então, se eu tiver, por exemplo, dois ímãs, assim, ó, polo norte, polo sul e polo sul, essa seria a primeira situação. Depois a gente vai analisar a outra. Então, o que eu vou ter? Os dois polos vão estar gerando campos magnéticos, né? Se a gente for pensar nas linhas de força, lembra? A linha ela sempre sai do positivo para o negativo. Então, ela vai sair daqui e vai tender para cá. Como esses dois são neutros, ó, são iguais no caso, eles vão se repelir. Pensa como cabo de guerra. Então, esse ponto que ele está aqui em P1, ele vai estar exatamente aqui no meio. Então, ele vai se anular. Por quê? Eu tenho positivo de um lado e positivo do outro. Pensa no cabo de guerra, não está sendo puxado para nenhum lado. A mesma coisa vai acontecer com P2. Ó. Ele vai ser puxado para nenhum lado.
O único que vai ser puxado é o P3. Por quê? Porque o P3 está muito mais próximo desse polo sul do que o restante dos outros. E é mesmo assim, ó, se a gente for comparar, esse P3 ele vai ser puxado, ele pode ser puxado pelo sul, e o norte aqui, né, vai exercer o mesmo efeito. Então é uma opção. Então no nosso caso aqui, o ideal seria o P3. Qual seria a outra análise nossa? Seria se um tivesse na mesma direção que o outro, ou seja, se tivesse algo assim, ó, norte, norte, sul, sul. Repara que tanto faz se eu faço sul e norte, norte e sul, ou seja, se eu faço assim o ímã ou se eu inverto. A relação que eu vou ter vai ser a mesma. Então, como vai funcionar essas linhas de força? O norte vai sair para o sul, e esse norte aqui, ó, ele vai tender aonde? Ele vai tender a vir para o sul, mas ele também vai tender a vir para esse sul aqui, ó, né? A linha do norte sempre vai para a linha do sul, mas se tem outro sul aqui, ele pode se orientar para cá também. Então repara que nessa situação eu vou ter o quê? Que o P1 não vai ser nulo, o P3 não é nulo, o P3 não é nulo e o P2 também não é nulo. Opa! Então eu tenho que tanto P1 quanto P2 quanto P3 não são nulos. Então qual das situações eu vou ter que o cara não vai ser nulo? Então vamos lá ler a questão. Considerando somente os pontos P1, P2, P3, o campo magnético gerado pelos ímãs pode ser nulo somente em. Então ele vai poder ser nulo somente em que pontos? Somente no ponto P1 e no ponto P2. Em situações específicas onde um ímã esteja de frente para o outro. Essa é a única situação onde ele vai ser nulo. Fora isso, ele não vai ser nulo. Então a resposta da questão é a letra D. Acertei, então. Show? Isso aí. Ah, eu achei que era P1, não, P2 e P3, mas não, depois que eu fui ver, eles são muito pertinho um do outro, então é o P1 e P2, estão mais próximos do que o Isso aí. P3. Muito bem. Ah, agora entendi. Muito bem. Então vamos lá. Vamos continuar então Agora entendi. com as questões. Lembra de enviar isso lá na plataforma. Tudo bem? Tá. Uhum. Eu Então, tô até marcando com certinho, sem problema. Sem problema. Só pra mandar uma saber. fotinho para lá que tá tudo certo. Então, ó, a Então gente tá tem bom. aqui. A gente vai começar a ver a força magnética. E a força magnética ela tem várias resoluções. Marina, tira o áudio. Então, Ah, tá, desculpa. o que a gente tem ali? Ó? A força magnética ela vai ser dada exatamente por esses três caras: pela carga, pela velocidade e pelo campo magnético. E a gente vai utilizar o que a gente chama de regra da mão direita. Ou seja, o que significa a regra da mão direita? Cada dedo vai ter uma função diferente, que é exatamente esse tipo de sistema. Aqui ele está dando uma relação que ele está fazendo com a regra da mão direita. E o que ele está dizendo nessa regra da mão direita? Ele está dizendo que o indicador é o campo magnético, que é o nosso B. A direção da corrente ele está dando pelo dedo do meio. E o polegar ele está dando pela força magnética. Olha lá, force, né? Direction of force. Então a força seria o dedão, o indicador seria o campo magnético e o dedo no meio seria a corrente, né? Essa seria uma relação com relação na base da regra da mão direita. Mas existe também outros tipos, ó. Aqui eu vou mostrar para vocês outro tipo de relação. Deixa eu ver, essa aqui, ó. Esse também é outro tipo de relação da regra da mão direita, que não ficou direitinho. Deixa eu ver. Aqui, ó. Então, ó, aqui a gente tem outro tipo de relação da regra da mão direita. Eu vou ter o quê? Eu vou ter que o meu indicador, ele é a velocidade, o meu campo magnético
Quer dizer, o polegar vai ser minha velocidade, o indicador vai ser o campo magnético e a palma da mão ele vai ser exatamente a força. Olha lá, para uma carga positiva. O que tem que saber? Tem que saber que esses caras são perpendiculares, ou seja, eu vou ter, quando a gente pensa lá no eixo, quando a gente desenha o plano, né, geralmente quando a gente faz um gráfico, a gente desenha sempre um gráfico como se fosse x e y. Só que nesse caso a gente tem um x e o y e o z. Ou seja, como se tivesse um terceiro eixo, né, que é o que a gente habitualmente sempre tem, que é o que a gente chama de geometria espacial. Então, a ideia dessa relação é exatamente essa. Ou seja, eu vou ter que esse cara aqui é o campo magnético, o meu y, eu vou ter que meu x é a minha velocidade, e eu vou ter que exatamente esse z seria a minha força magnética para uma carga positiva. Ou seja, qual é a moral da história e por que a gente está vendo isso? Simples. Se eu tiver uma carga andando, pensa aqui no fio, ó. Eu tenho uma carga que ela está indo, um elétron, que ele está se movendo em uma direção. A tendência é o quê? Ele seguir em linha reta. Quer ver? Vou mostrar. Aqui. É ele seguir em linha reta. Só que o que acontece? Devido a esse campo magnético, lembra esse campo magnético, digamos que eu tenho um campo magnético que está saindo do quadro. Lembra que eu falei sobre a bolinha e o xizinho. Pensa na flecha. Você está vendo a flecha, você vai ver a cabecinha da flecha. Então você está vendo só a bolinha. Quando a flecha está entrando no papel, você está vendo a bundinha da flecha. Então você está vendo o xizinho. Tudo bem? Então pensa aqui, ó. A regra da mão direita ela vai ter essa relação aqui, ó, igual do meu dedão. A velocidade vai ser o meu indicador para cá. O meu dedão ele vai ser exatamente o campo magnético, que é para cima. E o meu dedão no meio, que está até ficando ruim aqui meu braço, ele vai ser para baixo. Moral da história. Se o elétron estiver seguindo esse movimento, devido ao campo magnético, em vez de ele tender a seguir reto, ele vai fazer uma curva. Ou seja, o campo magnético vai fazer com que essa carga positiva, que seja, por exemplo, um próton, siga numa direção. E para que serve isso? Simples, por exemplo, uma das formas da gente poder identificar a origem das partículas, né? Como que identificaram lá, por exemplo, como que funciona o LHC? Vocês sabem o que significa LHC? Já ouviram falar? Ó, vou redesenhar ali a mãozinha. O LHC, ele é um que é chamado de acelerador de partículas. E para que serve um acelerador de partículas? Pensa no seguinte caso, você quer identificar de que as coisas são feitas. Então, você tem aí algumas opções. Digamos que eu tenho ali uma fruta. Deixa eu ver. Pode sim, pode enviar sim, Vitória. Envia tudo sem problema, tudo bem? Qualquer coisa envia lá na plataforma. Tá? Muito melhor você enviar, porque o envio da atividade vale como presença e vale como ponto também. Tudo bem? Então, moral da história, o que a gente está vendo aqui? A gente viu o quê? Ô, professor, se eu não conseguir colocar na plataforma, posso colocar lá no grupo da escola, depois dar uma olhadinha rapidinha, não? Como assim? Não. Por exemplo, tem um grupo lá da escola, pessoal do grupo da sala, não tem? Pessoal do grupo lá. Aí se eu mandar foto pra você, será que você não consegue ver rapidinho, não? Mas o problema é que aquele grupo roda, 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 que é uma beleza. Às vezes, sim, se você não conseguir mandar na plataforma, seria mais fácil você mandar no privado. Você tem no privado, como assim, Eu tô no no grupo. seu zap? Manda no zap. Entendeu? Tá, eu mando pra você. Ah, tá. Aquele grupo lá é meio doido, né? Roda. Então, porque
Porque como tem bastante gente, às vezes eu posso perder. Aí você me mandando pessoalmente, eu acho que fica mais fácil. Tudo bem? Tá. Então, o moral da Tem seu, história. tem seu, tem seu número, seu celular lá? Desculpa perguntar pra mandar alguma Tem. coisa, assim, se não Só você ver tem, lá, eu então não tem posto as problema. programações. Postei até o link da aula, por exemplo. Postei lá. Ah, então eu mando lá então pra você. É, Aí você dá uma olhadinha. só ver que eu mandei lá o link da aula, você manda no privado lá pra mim. Qualquer coisa, as fotos se não Então, conseguir. tá. Então, moral da Então, história, tá. o que, que a gente estava vendo? Se eu tenho uma carga elétrica e ela se move devido à ação de um campo magnético, ela vai acabar fazendo uma curva. Ou seja, ela não vai seguir reto, ela vai tender ou a subir ou a descer. Então, um efeito bem simples que a gente consegue ter nisso é o efeito, por exemplo, que é muito utilizado no acelerador de partículas, o LHC. Ou seja, o que, que seria o LHC? Imagina que eu tenho uma carga e eu faço ela seguir reto, sobre a ação de um campo magnético. Então, são várias bolinhas aqui. Lembra que a bolinha com pontinho significa que o campo magnético está saindo do quadro. Ou melhor, sai do papel. Né? Então, o que, que vai acontecer? Como eu tenho esse campo magnético, ele está saindo do papel, então ele está para cima. Como ele está se movendo para a direita, então se o cara tiver uma força positiva, ele vai tender a vir para baixo. Ou seja, se eu tiver, por exemplo, um elétron e jogar ele, um próton, por exemplo, ele vai tender a fazer uma curvatura para baixo. Então aqui seria, por exemplo, um próton. Né? Próton, lembrando lá de química, ele é uma carga positiva. Já se eu tiver, por exemplo, um elétron, ele vai tender a ir para cima. Então, para que serve esse tipo de análise? Simples. Por exemplo, como que funciona o LHC? O LHC ele é um acelerador de partículas que ele tem a função de descobrir de que as coisas são feitas. Por exemplo, eu olho, por exemplo, para essa caneta, mas de que é feita essa caneta? Ah, ela é feita de plástico, mas que plástico? Né? Quais são os átomos? De que é feito o átomo? De onde vem? Então, uma forma simples de resolver isso, por exemplo, eu tenho uma fruta. Se eu quero saber de que é feita essa fruta, uma forma simples é eu cortar ela. No momento que eu corto ela no meio, eu consigo saber de que ela é feita. Mas o grande problema é que eu vou ter, por exemplo, digamos um átomo. Como que eu vou cortar um átomo se a faca é feita de átomos, por exemplo? Né? O átomo é tão pequeno que eu não consigo cortar ele. É um pouquinho mais difícil, né? Então, para isso, a gente tem outras soluções. E qual seria a solução? Digamos, vamos pensar na fruta. Eu quero saber de que a fruta é feita. Uma das opções é eu cortar ela, mas se eu não consigo cortar, eu consigo fazer uma coisa mais simples. Eu consigo jogar ela na parede. Se eu pegar, por exemplo, um tomate, uma goiaba, por exemplo, jogá-la na parede, o que vai acontecer? Ela vai bater no anteparo e ela vai se esparramar para tudo quanto é lado. Então, o acelerador de partículas é exatamente isso. Só que em vez deles jogar contra a parede, você joga um elétron ou uma partícula contra outra partícula. Então você vai pegar uma partícula que ela vai estar em alta velocidade e vai jogar ela de frente com outra partícula que vai estar em alta velocidade. Quando elas se chocarem, eu vou ter uma explosão e através da posição para onde elas estão indo, eu consigo saber que tipo de partícula é essa. Mas aí, para que entra o campo magnético? Para eu poder pegar, pensa numa corrida. Então pensa lá num carro de Fórmula 1, que o carro de Fórmula 1 tem que chegar lá a 300 km por hora, 400 km por hora. É muito mais fácil que, para ele poder chegar a 300 km por hora, ele precisa de uma pista reta, né? Ele precisa de um caminho para poder chegar a 300 km por hora. Só que assim, quando a gente acelera um elétron, eu não estou fazendo com que ele chegue a 300 km por hora. Eu estou fazendo com que ele chegue próximo da velocidade da luz.
Então repara que o nível de velocidade é muito grande. Então, para eu poder fazer esse cara acelerar, eu não vou conseguir fazer ele acelerar em linha reta. Então pensa lá na Fórmula 1. Se o cara não tem uma pista infinita para ele correr, qual é a forma fácil que ele tem para poder chegar a uma velocidade muito grande? Pensa lá no NASCAR. É ele correr em círculos, né? Porque quando ele corre em círculos, você economiza na pista, mas mantém a velocidade. Mas aí vem a questão. Como que eu vou fazer, por exemplo, um elétron virar? Pensa, eu não posso ter uma parede, né? Eu não posso ter uma parede para bloquear ele, simplesmente porque ele é muito pequeno, ele vai passar pela parede. Então, uma forma simples de eu fazer isso é através de um campo magnético. Então, eu gero um campo magnético muito, muito grande, que isso vai fazer ele se curvar. Só que aí, por exemplo, a gente tem uma ideia, quando eu falo que eu vou fazer ele me curvar, ele não vai fazer uma curva, por exemplo, com um raio, sei lá, de 5 metros. Ele vai fazer uma curva com um raio absurdo, muito grande. Né? Quer ver? Vou mostrar as fotinhos para vocês. Então, ó. Aqui, ó. Então, repara. O LHC ele vai funcionar assim, ó. Aqui, ó. São vários aceleradores. Pensa numa corrida. Aqui, ó. Pronto. Ah, que merda. Vou ver se tem uma fotinha melhor. E não tem. Ah, aqui tem. Tá. Então, pensa como se cada corrida fosse um pit stop. Então, o que vai acontecer? Inicialmente, para eu poder fazer esse cara se curvar, eu preciso de uma energia muito grande. Então, porque pensa ali. Pensa, por exemplo, numa perereca. Se eu for pegar aquela perereca e jogá-la na parede com toda a força, todo o ódio, todo o rancor que eu tiver no mundo, aquela perereca, né, aquela bolinha, ela não vai se rachar no chão, ela não vai quebrar. Ela tem que ser jogada com muita, muita força. Então ele precisa de uma energia absurdamente grande. A mesma coisa vai acontecer com o elétron. Para eu poder fazer com essa partícula, esse próton, esse átomo, se separe, eu preciso de uma velocidade absurda, de uma energia absurda. Né? Por isso que eu falei que ele chega próximo da velocidade da luz. Então como que ele vai fazer? Ele não vai acelerar de uma vez só. Ele vai ser acelerado nesse PC aqui, que é um acelerador pequeno, na verdade, é esse booster. Não sei se dá para ver, mas tem 1,4 gigaelectrovolts. Gigaelectrovolt é uma energia absurda, absurdamente alta. Então, ele vai ser acelerado por esse aqui, aí ele vai passar por um cilindro um pouquinho maior, uma volta um pouco maior. Nisso que ele passa por uma volta um pouquinho maior, ele vai para o outro, que é o SPC, depois ele vem para o LHC. E cada um desses aqui, ó, CMC, Alice, Atlas, são todos lugares onde vai ocorrer a colisão desse cara. Repare que no acelerador eu tenho uma setinha para um lado e uma setinha para outro. Por que isso? Porque cada um deles vão em sentidos contrários. Ó. Um vai se chocar de frente com o outro. Deixa eu ver se eu acho um videozinho aqui. Deixa eu ver. Eu acho que talvez esse videozinho aqui deve mostrar. Ó, ele vai mostrar ali. Ó, você não vai colocar uma única partícula para se chocar um com o outro. Pensa como se fosse uma corrida. Para você fazer um carro se chocar com o outro já é difícil. Agora imagina um elétron, uma partícula muito pequena. Ela precisa ser muito alta. Então a tendência é o quê? Ó? Eles vão correr em uma velocidade absurda, igual que está ali no vídeo. Ó. A velocidade dele vai aumentando. Ó. Passou ali para o Atlas, vai passar para o outro.
Vamos ver se eu consigo adiantar um pouquinho. Olha lá, em contrapartida, tá vendo que tem um verdinho, olha lá, um azul? Então, em contrapartida, o vermelho vai se chocar com o azul, ou seja, eu tenho um monte de partícula no sentido, um monte de partícula no outro. E o que vai fazer eles darem essa volta, fazer essa curva, é exatamente o campo magnético. Ó, vai chegar um momento que eles vão o quê? Colidir. Ó. No momento que eles se colidem, eles se separam em vários pedacinhos pequenos. Ó. E esses pedacinhos pequenos, eles são todos captados. Ó. Então, nisso que eu capturo, eu consigo saber exatamente qual das partículas se separaram. Então, eu consigo saber exatamente de que as coisas são feitas. Então, deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Tanto que nesse vídeo foi nesse LHC que tiveram lá a descoberta lá do bóson de Higgs. Né? O que significa o bóson de Higgs? O bóson de Higgs é uma das partículas fundamentais, ó, olha o vídeo. Ele vai ser acelerado por 1 e vai ser acelerado lá, ó, e ele vai aumentando. Ó. Nisso que ele vai aumentando, o raio vai aumentando, ó, ele vai ganhando mais velocidade. O interessante é que a estrutura do LHC é gigante, para passar um fio muito pequenininho. Aí, ó, ele passa lá pelo próprio LHC, aonde tem ali as posições, onde ele vai ocorrer as colisões, ó. Tá vendo? Aonde ocorrem essas colisões é onde eles vão detectar todas as micropartículas. Então, o que a gente tem? Essas partículas, elas são o quê? São o que a gente chama de partículas fundamentais. Por exemplo, o elétron é uma partícula fundamental da eletricidade. Ou seja, a eletricidade é gerada pelo elétron. A gente tem também que, por exemplo, a luz é gerada por um fóton. Imagino que vocês tenham estudado isso em química. Né? A gente tem, por exemplo, que o bóson de Higgs é ele que gera massa. É o que vai fazer com que as partículas tenham massa. É o bóson de Higgs. A gente tem o graviton, que é uma partícula que é responsável por gerar a gravidade. Né? E isso aí a gente vai entrando em vários ramos que vão muito, muito, muito mais longe. Mas o que eu queria mostrar para vocês sobre o LHC é exatamente o tamanho dele. Deixa eu ver aqui. Ó. O tamanho do LHC é exatamente aqui. Ó. Esse aqui é uma daqueles equipamentos que a gente viu. Olha lá. Olha o tamanho do equipamento e olha o tamanho da pessoa. A pessoa está aqui embaixo, está pequenininha. Exatamente, vamos demonstrar. E todos aqueles elétrons eles passam nesse fiozinho. Tudo que está aqui em volta é o campo magnético, ou seja, são ímãs gigantes. Nesse caso aqui, são detectores, né? Parte deles são detectores para poder detectar essa explosão, mas parte é ímã gigante para poder fazer essa curvatura do elétron ou de outras partículas. Mas a ideia principal está aqui, ó, o tamanho dele é muito grande. Né? Para a gente ter ideia aqui, ó, deixa eu ver se tem uma amostra. Eu acho que isso aqui deve dar. Ó. Aqui, ó. O acelerador de partículas, por ele criar um campo magnético muito grande, ele é enterrado dentro da Terra. Tanto enterrado que ele fica em 4 países diferentes. Então, se a gente for olhar aqui, ó, a gente tem um raio de 27 quilômetros. Ou seja, ele pega parte da estrutura ó, do aeroporto de Genebra, está aqui do lado. Ó. Ele pega vários lugares. Né? Deixa eu ver aqui. Ó. Deixa eu ver. Aqui, ó. Para a gente ter uma ideia sobre a dimensão, o acelerador de partículas ele é tão grande que ele ocupa parte da França, parte da Suíça, ó, pegando ali Genebra. Ou seja, ele tem um caminho muito grande.
quase um perímetro, ó, de 100 km. Ou seja, esse era o antigo acelerador, o novo acelerador, que foi feito para aumentar a velocidade, é esse cara. Então, esse tipo de sistema não é um sistema simples. Não é barato que qualquer país possa fazer. É um sistema caro, né? E tudo que a gente conhece, tudo que é desenvolvido, precisa de tecnologia, né? Só para a gente ter uma ideia, toda a informação que eles criaram aqui era uma informação tão grande, que eles precisavam de um lugar para poder armazenar. Ou seja, precisavam de um lugar para armazenar toda essa informação. E como eles não tinham computadores suficientes, eles começaram a criar redes de computadores. E não sei se vocês já conhecem a internet. A internet, o www, foi geralmente criado pelo acelerador de partículas. Então, por mais que a gente tenha aí que várias tecnologias possam ser absurdas, né? Eu nunca vou utilizar a ideia do acelerador de partículas, mas para o cara conseguir desenvolver aquele equipamento, ele precisou desenvolver tanta tecnologia a ponto que esses subprodutos se tornassem possíveis para a gente poder utilizar. Por exemplo, a tela que a gente tem no celular, tela de touch, que a gente utiliza, aquilo foi criado pelos astronautas. Ou seja, você criar uma tela de computador onde você tenha botões, você ocupa muito espaço. Então, se você tivesse uma tela onde você pudesse tocar e minimizar essa quantidade de botões que você teria, é muito mais vantajoso para o espaço, né? Porque você vai ter um equipamento menor, mais compacto, você vai ter um equipamento que você vai conseguir levar, né? Você vai pesar menos. Então, embora a gente não vá para o espaço, a gente se utiliza de uma tecnologia que foi desenvolvida exclusivamente para ser utilizado no espaço, né? Então, o acelerador de partículas ele tem essa função de, de ajudar nessa ciência em si, pelo que a gente tem. Pegaram mais ou menos a ideia? Conseguiram entender qual é a ideia do acelerador de partículas? Alguma dúvida? Alguma dúvida, gente, sobre essa parte? Não, professor. Show? Então, vamos lá. Deixa eu ver se tem alguns exercícios bons, que eu já boto para vocês, para a gente dar continuidade. Tá faltando umzinho só, a 855. Ok. Esse aí eu deixo para vocês fazerem, para me entregar. Então, a gente estava vendo a questão de força, né, que foi um dos pretextos de eu ter começado a falar sobre isso. E o que eu vou ter? Vamos ver, deixa eu ver. Então, para casa vai ficar aí, ó. Para gente, 861, 857, 856. Pronto. 856, 857, 861. Tudo bem? Então, ó, seguindo os nossos planos, o que a gente tem aí com relação às nossas aulas? Eu havia conversado com vocês com relação ao nosso cronograma. Vou mostrar até para vocês aqui o cronograma. Não dá para ler, mas eu leio para vocês. No primeiro bimestre, o que a gente teria que ver? Motores e geradores, tensão, corrente e resistência, associação de resistores, potência e consumo de energia. Foi mais ou menos o que a gente viu. No segundo bimestre, que é meio que onde a gente já está, a gente tem magnetismo, ímã, magnetismo terrestre, fluxo e indução. Então, a gente vai estar terminando aí, possivelmente, em nossas próximas aulas, a parte de fluxo e indução. E o que eu havia falado para vocês, como a gente está no terceiro ano, o que eu queria, pelo menos, era fazer uma breve revisão da física do primeiro e do segundo ano, né, para vocês estarem aí mais preparados para um possível Enem, né? Que aí imagino que já encaminhando
mais uma aula, imagino que a gente já vê essa parte de fluxo e indução, a gente já começaria a ver aí pelo menos um pouquinho da parte do primeiro ano, um pouquinho do segundo ano, e a gente vai dar continuidade meio que intercalando esse conteúdo aí. Tudo bem, gente? Alguma objeção? Tranquilo? Aceitam a dica? O que vocês acham? É válido? Alguém? Alguém vivo na live? Pode ser? Aham, tá tranquilo. 856, 857, 861. Certinho. Show. Então, exercício para casa, esses três, 856, 857 e 861, certo? Não esqueçam de fazer Uhum. as outras atividades e enviar. Tudo bem? Quem ainda não enviou, pode enviar. Tá? Melhor enviar do que não enviar. Certo, gente? Então a gente termina a nossa Uhum. aula por aqui e continuaremos